Caríssimos, René de Paula Júnior falando. Me acompanho mais uma vez aqui no carro. O que está me levando a falar hoje, ou gravar isso aqui com vocês? Eu acho que o título e a grande conclusão dessa história toda é o seguinte: você tem razão. Gostou de ouvir? Pronto, pode desligar. Não, na verdade é um pouco mais do que isso. Na verdade sim, você tem razão. Tem razão, todo mundo tinha razão. E vou dar uma pequena volta antes de começar essa história. A história é a seguinte: eu estava hoje vendo lá os feeds que eu assino e tal, e eu acho que na revista Wired publicou uma matéria de ontem para hoje, muito interessante, que no terreno da física quântica, e não vão imaginar que eu entendo a física quântica, porque alguém já disse que se você entende física quântica é porque você não entendeu direito mesmo. Não dá para entender mesmo. Os caras descobriram uma outra abordagem muito mais simples, muito mais prática, muito mais fácil de fazer umas calculeiras malucas, né? Que precisava de supercomputadores, um negócio maluco, doente, e que está muito ligado a uma questão geométrica. Os caras descobriram sólido geométrico que ajuda os cálculos, blá, blá. E aí os cientistas super entusiasmados, porque se aquilo realmente evoluísse um pouco mais, aquilo podia jogar fora a maneira como a gente pensava sobre o espaço-tempo. E isso é engraçado, né? Você vê cientistas felizes porque aquilo que ele acreditava não funciona mais, né? Olha que legal, estávamos errados, né, até agora. Bom, em suma, eles não têm certeza se eles estão errados ou não, mas na verdade isso que é uma das coisas mais legais. E estou dizendo isso não porque eu seja um cara de exatas ou porque eu seja um cientista, não. Na verdade, apesar de ter tido uma passagem aí razoável pelo território das exatas, eu me considero agora um cara de comunicação, historicamente, inclusive. Então. E aí, mas uma coisa invejável nesse território da ciência é que os caras nunca estão 100% seguros, né? A qualquer momento pode aparecer uma hipótese melhor, uma teoria melhor, e se isso aparecer, ótimo, joga fora a velha e começa tudo de novo, né? Então é engraçado porque eu acho que na cabeça de muita gente ainda tem uma certa visão, sei lá, do século XIX, ou talvez do próprio iluminismo, né? De que a ciência é a certeza, né? A racionalidade é a certeza, versus o mundo das opiniões, o mundo da incerteza, tal. Então teria essa questão da razão e da ciência como uma fonte segura de verdades, tal. E graças não é nem aos céus, aos homens mesmo, não é assim, né? Os caras são movidos por essa incerteza crônica, e isso é bárbaro. E por que eu estou contando essa história toda? Porque esse foi um ano que eu produzi bastante. Eu estava com tempo livre, estava tentando me reinventar profissionalmente, né? Cheio de incertezas. E aí, né? O que eu sei fazer ainda? Para que eu sirvo? Quanto eu valho? Né? Para onde eu vou? E aí compartilhei isso ao longo do ano por aqui, né? Enquanto isso, vendo um monte de gente batendo no peito com uma série de certezas, né? Gurus, planejadores, consultores, sumidades, tal. E eu ali fazendo aquele meu papel quixotesco de colocar as dúvidas na mesa, de colocar as incertezas na mesa. E aí, fazendo um balanço desse ano, eu só posso dizer para todo mundo assim: vocês têm razão. Na verdade, todos nós temos razão. Tem acho que é o René Descartes que uma vez falou que bom senso é a coisa mais bem distribuída no universo, no mundo, é uma beleza, porque não só todo mundo acha que tem bom senso suficiente, ou seja, não é uma coisa escassa, não precisa fazer um bom senso zero, né? Bom, se bem que isso faz um certo sentido no governo, mas tudo bem. Mas assim, todo mundo acha que tem bom senso suficiente e mais, acha que tem mais bom senso que os outros. Eu acho que a mesma coisa serve para a razão. Todo mundo acha que tem mais razão que os outros. Então você abre lá o Facebook, é uma série de citações, frases, filosofias, racionalidades. Tá uma alegria com relação a ter razão. Ainda mais num cenário desses em que
que você jogar na parede gruda, não tanto faz, né? Mas tem uma questão interessante, a gente está nessa era, isso é só uma reflexão, não é muito importante não, das mais pessoais. A gente está numa era de elogio da técnica e das metodologias e disso e daquilo e do digital e o triunfo do progresso, etc e tal. Mas se a gente parar para pensar outros momentos históricos, né, de racionalidade absoluta, se a gente pegar logo depois, quando você tem a Revolução Francesa, em que os caras derrubam uma estrutura, tudo bem, era uma estrutura bizarra mesmo, aristocracia injusta e tal, e aí os caras resolvem fazer triunfar a razão pura, né, racionalidade. Então eles acabam com as religiões, aí você faz um culto à mãe natureza, aí racionalidade, mas eu sei que em 5 minutos tinha gente na guilhotina com a cabeça sendo cortada, um banho de sangue, terror, medo, tudo em nome de uma racionalidade, né? Mas acho que a gente não aprendeu muito essa lição. Alguém já disse, né? Razão gera monstros, né? Pois é. E aí o século XX foi cheio também de racionalidades e triunfos da razão e triunfos da vontade. Triunfo da vontade é o título de um documentário nazista, horrível, né? De triunfo da razão, triunfo da vontade, da tecnologia, da técnica e tal, que deram várias coisas pra gente, né? Desde genocídios até guerras mundiais, até o que mais, deixa eu pensar, né? Várias coisas. Tem um caso interessantíssimo, trágico, que acho que ninguém valoriza muito. No Camboja surgiu na década de 60, 70 eu acho, um movimento revolucionário chamado Khmer Vermelho, né? E os caras acharam que na verdade se tinha que fazer tábula rasa, né? Que todos os intelectuais e todas as grandes cabeças do país estavam comprometidas com o passado podre. Então vamos fazer o seguinte: tira todo mundo das cidades, manda todo mundo para o campo e, se possível, mata todo mundo com um pouquinho mais de estudo, né? Ninguém sabe ao certo quantos milhões foram mortos, né? Ninguém sabe ao certo. Você tem filme a respeito, tem documentário. O Pol Pot acabou morrendo lá no meio da floresta, acho que não foi a julgamento nunca. Mas tem um aspecto trágico nessa história, que depois que acabou essa tragédia toda, era um país acéfalo, porque todas as pessoas que sabiam alguma coisa, né, que tinham condição de ensinar alguma coisa, tinham sido dizimadas, e o país estava analfabeto de pai e mãe, literalmente. Bom, mas deixa eu ir para lá. Mas isso foi em nome de, sei lá, assim como você teve Revolução Cultural Maoísta, assim, você teve em nome de várias racionalidades, em nome de várias promessas, talvez, de um novo homem, né, de um novo homem mais racional, um novo homem mais, né, seja lá o que for. E nessa hora, acho que eu faço um brinde aqui à absoluta teimosia desse bicho humano que nós somos, né? Esse bicho contraditório, esse bicho que contraria qualquer esperança de design inteligente, porque é uma maçaroca, né, de coisas conflitantes, né? Você tem instintos, você tem um cérebro razoável, você tem um corpo mais ou menos, bom, é uma confusão danada. Viva a evolução, aliás. Mas que vai ser sempre humano, demasiadamente humano. E curiosamente, se você tem algum convite aqui para a gente aproveitar as férias, etc e tal, tem uma série de livros por aí. Eu acho que até naquele leiavaleapena.tumblr.com eu criei lá o Leia Vale a Pena faz um tempinho. Eu dei algumas dicas, que são livros que estão começando a demonstrar que essa história de razão é mito, né? Porque na verdade não existe uma separação tão nítida assim entre razão e emoção. Você não consegue decidir nada, né, sem um pouco de afeto. A tal da razão pura também não vai garantir certeza nenhuma. Está aí o paradoxo de Gödel, para quem quiser pesquisar. Mas mostrando que se a gente quiser elevar ao máximo o potencial que a gente tem enquanto espécie, enquanto bicho, enquanto experimento, né, da natureza, tal, enquanto criatura, a gente tem que
começar a se enxergar de uma maneira um pouco mais justa, né? Sobretudo pela importância e pelo peso que algumas coisas têm para o nosso bem-estar, para a nossa sanidade mental, para a nossa para a qualidade da nossa sociedade e tal, e que não são argumentos 100% racionais, que não são ideologias do século XIX baseadas em algum cara barbudo. Não, né? A gente tem aí um caminho todo para descobrir, e que passa, a meu ver, por a gente começar a rever algumas dessas armadilhas, né? A armadilha da razão pura, a armadilha da engenharia pela engenharia, ou da tecnologia pela... Não, olha, essa ferramenta permite fazer tal coisa, mas tal coisa é ruim, mas tanto faz, a ferramenta permite, né? Eu posso clonar qualquer pessoa, o cara cuspiu no chão, vou pegar o cuspe dele, eu posso fazer um clone dele. Eu falei, tem certeza que... Não, mas dá para fazer, quer dizer... a questão toda do dá para fazer, porque tecnologia é tecnologia, porque, sei lá, aí vem todo o papo de singularidade, e a gente se deixar levar por essa esperança um pouco anacrônica, eu digo, com relação à razão pura, como se nós fôssemos só um cérebro, né? Como se o nosso cérebro fosse uma CPU, o que na verdade não é. Aliás, recentemente, tem pesquisas recentes, eu sugiro, tem um programa num canal da BBC que se chama BBC HD, que é um programa de ciência de um cara chamado Dara O'Brien, uma coisa assim. E aí eles estavam fazendo um programa outro dia sobre a importância que as bactérias têm na sua saúde mental. Os caras estão percebendo que você é feito de sei lá quantos trilhões de células, certo? Para cada célula sua, você anda carregando por aí, né? Você é hospedeiro de 10 outras células. Então você, o que você considera você, é só 10% do que você está andando por aí. Você está levando por aí um monte de bactérias, que são bactérias tão fundamentais que elas de uma certa maneira determinam o seu humor, eles determinam o que você como você pensa, a sua saúde psicológica. Os caras estão começando a perceber elos bizarros entre o seu intestino e o seu cérebro. Então, só para perceber que a gente não é exatamente um chip da Intel, né? Talvez a gente pense com o corpo todo. São pequenas descobertas que estão acontecendo por aí. Então tem um monte de coisa. Então, de uma certa maneira, quando eu falo parabéns, você tem razão, tem uma ponta de ironia aí, porque talvez, acho que a melhor notícia que você pode dar para alguém é falar, olha, parabéns, você estava errado. Você estava errado, eu estava errado, tem uma maneira melhor, tem uma explicação melhor, tem alguma coisa mais justa. Então, eu acho que é isso que o balanço que eu faço para mim mesmo desse ano. É um ano que eu acho que eu errei bastante, acertei pouco, e acertei meio por acaso, mas errei bastante. Mas isso está me obrigando justamente a rever e a repensar e refazer e questionar e me reinventar e tal. E eu gosto disso. Na verdade, eu juro que eu gosto, tá? Então, eu acho que é isso. Espero que... Eu sei que foi um delírio completamente gratuito. Não é nenhuma dica útil de como aumentar o número de likes, nem como fazer dinheiro com digital, nem nada. Mas... sei lá, é de coração. Muito obrigado, René de Paula Júnior falando, grande abraço, roda e avisa.